Encontramos-nos na Rua da Restauração, na cidade do Porto, no Palacete Silva Monteiro. António Silva Monteiro, uma personalidade marcante na segunda metade do século XIX da cidade do Porto e que, em agosto de 2022, assinala o seu bicentenário. Um homem com uma atividade relevante no mundo empresarial, no comércio, também na indústria. Um homem que foi igualmente uma figura de destaque no mundo associativo da cidade e que fica ligado a importantes iniciativas de benemerência. Um homem igualmente de muito bom gosto e que aqui, neste palacete, o vai adaptar com relevantes intervenções artísticas, incluindo alguns dos mais destacados nomes da decoração de interiores dessa época, incluindo o famoso pintor Lefebvre de Paris, que aqui está a atuar em 1873. De tal forma que esta casa era mesmo descrita na segunda metade do século XIX como a mais bela casa da cidade do Porto. Uma casa na freguesia de Massarelos. E Silva Monteiro, que virá a ter o título de Conde e Visconde de Silva Monteiro, sempre teve uma forte ligação a Massarelos. E por falar em Massarelos, saímos do Palacete de Silva Monteiro, descemos a Rua da Restauração e estamos agora naquele que é um dos monumentos mais emblemáticos desta freguesia, a Igreja do Corpo Santo de Massarelos. Um belíssimo imóvel nos dias de hoje, e há já alguns séculos, fortemente marcado pela estética barroca, não só no seu exterior, mas também aqui no interior, nos seus altares laterais e muito especialmente no belíssimo altar-mor com uma talha dourada bem marcante desse período. Mas as origens desta igreja, segundo a tradição, remontam a 1394, quando um grupo de mariantes de Massarelos vão fundar a Confraria das Almas do Corpo Santo, depois de terem sido sujeitos a um milagre no Golfo da Biscaia, quando o barco em que se faziam transportar vinhos de Inglaterra, apanhado por uma enorme tempestade e quase a naufragar, acabou por sobreviver graças a uma intervenção de São Pedro Gonçalves Telmo. E por isso, segundo a lenda, esse grupo de mariantes, quando regressa a Massarelos e cumprindo a promessa que haviam feito a São Pedro Gonçalves Telmo, aqui mandam erguer sobre os rochedos, as pedras da Paixão, esta imponente igreja que avançava nesse promontóriozinho rochoso sobre o Rio Douro. Ainda hoje, a igreja tem um forte impacto na paisagem ribeirinha da cidade. Bom, mas esta igreja não foi a igreja onde Silva Monteiro foi batizado quando nasceu a 16 de agosto de 1822. Ele nasceu e foi batizado numa freguesia aqui mesmo ao lado, Lordelo do Ouro, mas a presença desta área ribeirinha, constituída por Lordelo, Massarelos, Miragaia, sempre virá a ter, como vamos ver, uma forte presença na vida de Silva Monteiro. Silva Monteiro, que nasce no seio de uma família ligada ao comércio. O pai era já um importante homem de negócios da cidade, mas aqueles primeiros anos da vida de Silva Monteiro vão ser marcados
pelas opções políticas do pai, um liberal, e não nos podemos esquecer que em 1820 se tinha dado a Revolução Liberal a partir do Porto. Mas depois temos também todo o período da regência de Dom Miguel, que de novo implanta um regime absolutista no nosso país. A fortuna do pai de Silva Monteiro vai-se perder e a família acaba por emigrar para o Brasil. E é no Brasil que Silva Monteiro vai afirmar-se, desde muito jovenzinho, pela sua inteligência, pela sua sagacidade, pela sua capacidade para os negócios. E esta área ribeirinha do Douro, seguramente que se mantinha como uma memória de infância. Esta área ribeirinha, nomeadamente esta de Massarelos, que ele acabará também por perpetuar de um modo surpreendente no seu palacete. Vamos regressar lá. Sim, uma surpreendente e bela representação de Massarelos aqui nos estuques e nas pinturas daquele que podemos considerar uma das mais belas claraboias da cidade do Porto, porque Cepinho Leal considerava esta a mais bela residência da cidade do Porto nesses finais do século XIX. Indiscutivelmente, esta é também uma das mais belas claraboias, esse elemento tão identitário da cidade. Uma obra notável do estuque, da pintura, com um varandim que assumia também aqui as funções de miradouro. Mas esta claraboia apresenta, não por acaso, esta representação de Massarelos. Massarelos, com o seu núcleo urbano em torno da igreja, com um grande número de embarcações e os mastros das embarcações, revelando a dinâmica mercantil, comercial, que o local possuía na segunda metade do século XIX e que, por isso, não era indiferente ao conde Silva Monteiro. Aliás, temos aqui também na claraboia pintado Belém, também como uma outra referência, um outro estuário, um outro rio ligado à grande atividade mercantil que o país conhecia. De igual modo, aqui podemos ver representações do Brasil, nomeadamente da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E também estas representações, estas pinturas alusivas ao Brasil, não estão por acaso na casa de Silva Monteiro. Elas recordam o papel importante que o Brasil possuíra na formação do jovem Silva Monteiro e na constituição da sua fortuna. Aliás, até ao fim da vida, Silva Monteiro esteve sempre ligado ao Brasil. Com efeito, sócio daquela que era uma das mais importantes casas comerciais do Rio de Janeiro, onde, desde muito novo, começou a demonstrar toda a sua sagacidade e as qualidades que tinha como homem de negócios, Silva Monteiro irá manter até o final da sua vida essa relação com essa importante empresa. Mas é também no Rio de Janeiro que não só constitui a sua fortuna, mas onde vai também conhecer e casar com Carolina Júlia Ferreira, a sua esposa, filha de um outro importante homem de negócios português radicado no Rio de Janeiro. O Brasil, presente no seu palacete. O Brasil, presente até o final da vida nos seus negócios. António da Silva Monteiro é um caso paradigmático do sucesso
dos designados brasileiros de torna-viagens, esses portugueses que no século XIX imigram para o Brasil, constituem grandes fortunas e regressam a Portugal e, não raras vezes, em vez de se limitarem a viver apenas dos rendimentos, vão também aplicá-los no desenvolvimento não só comercial, mas também industrial, nos transportes e também com relevantes iniciativas de benemerência. No caso de Silva Monteiro, será relevante a manutenção, como vimos, da sua atividade comercial, mas também o investimento que ele agora vai fazer no país, apostando não só na atividade bancária, e ele torna-se sócio das mais importantes casas financeiras do Porto e do país, mas sim também investindo, por exemplo, na construção daquilo que virá a ser a linha ferroviária do Porto à Póvoa. Investe também em fábricas de papel e na modernização de uma das mais importantes, na época, unidades industriais da cidade, a Companhia Aurifícia, na Rua dos Bragas. Mas, para lá de toda a sua atividade empresarial e aqui, tal como muitos outros brasileiros de torna-viagem, Silva Monteiro vai também querer deixar a sua marca social, o seu poder económico, num belíssimo edifício onde passa a residir. Este, que desde 1944 é a sede da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes. Mas, em rigor, este edifício já existia quando Silva Monteiro o adquiriu. Vai, no entanto, ser responsável por ampliações e por todo um conjunto de intervenções artísticas muito qualificadas no seu interior. Uma casa que nos revela diferentes espaços e muito ao gosto romântico e revivalista dessa segunda metade do século XIX, nos permite diferentes viagens no tempo. Praticamente, cada compartimento nos remete para um estilo diferente, para uma época diferente. Saímos da designada Sala Vermelha, a Sala do Fumo, o Fumoar, e estamos agora no Salão Nobre. Eram espaços de representação social, onde Silva Monteiro e a família recebiam os convidados. O mesmo se passa no piso superior, onde ficava o belíssimo salão de baile, Sala Dourada, onde também já nos encontramos. No último piso, esse era o espaço da intimidade. Aí só acedia a família e os amigos muito íntimos. Um piso onde se encontrava também uma pequena capela. Para lá da sua relevante atividade empresarial no mundo do comércio e também da indústria, Silva Monteiro vai igualmente notabilizar-se pela sua atividade filantrópica. De facto, como benemérito, ele fica associado a um conjunto notável de intervenções que, de resto, em parte, irão justificar o título de conde que o rei lhe irá atribuir. Entre muitas outras, permite-me destacar, por exemplo, a criação, graças a Silva Monteiro, de escolas primárias na sua Lordelo do Ouro natal ou também em Miragaia. Silva Monteiro, que vai igualmente apoiar a criação de albergues noturnos. Ele foi mesário na Misericórdia do Porto, foi também presidente dos Bombeiros Voluntários. Aliás, esta questão do associativismo social leva-nos também para uma outra importante dimensão na atividade da vida de Silva Monteiro, que passa também pela política, mais por pedido dos outros, por imposição social e propriamente por vontade própria, mas chegará a ser vice-presidente do Senado Municipal. Mas é de facto no associativismo empresarial que ele se vai destacar, nomeadamente no seio da Associação Comercial do Porto, de que chegará a ser presidente durante 2 anos, num momento crucial para
o arranque daquilo que virá a ser a construção do Porto de Leixões e também da linha ferroviária do Porto à Póvoa. Mas é também de destacar o seu papel relevante, crucial, na criação do que virá a ser o Palácio de Cristal. Trata-se também de uma forma de juntar dois mundos que, por essa altura, andavam um pouco de costas voltadas. Por um lado, os comerciantes, em torno da sua Associação Comercial do Porto, e, por outro, dos industriais, em torno da Associação Industrial Portuense, mas que estão de acordo em se juntarem, juntamente com uma série de outras instituições e personalidades que vão querer criar na cidade um palco, um importante palco, onde seja possível exposições, onde se conheça o que de melhor é feito nas várias áreas empresariais no estrangeiro, mas também uma montra daquilo que é produzido na cidade e no Norte. Esse projeto, que em grande parte vai ser impulsionado por Silva Monteiro, é de facto o Palácio de Cristal, que também, desde o início, como um espaço qualificado, contará com belíssimos jardins. Para isso foi contratado um arquiteto paisagista, Emílio David, que é, em parte, o responsável pela introdução na região do Porto dos jardins românticos. E Silva Monteiro é, de facto, um apaixonado pelos jardins. E também por isso, o Palácio de Cristal, que ele irá dirigir durante vários anos, foi um projeto que marcou a vida do Conde. Este gosto de António da Silva Monteiro pelos jardins, pela natureza, que afinal tem tanto a ver com o espírito romântico em que ele se insere, acabarão por o levar a adquirir uma extensa quinta em Vila Nova de Gaia. Esta, uma quinta que ele comprou a Joaquim da Cunha Leal, a Quinta da Lavandeira. E aqui, Silva Monteiro vai mais preocupado com as questões da produtividade agrícola, porque ela era essencialmente uma quinta agrícola, mas vai mantendo, obviamente, também essas características, mas aqui vai também desenvolver muito desta sua paixão pelos jardins. Uma quinta que, curiosamente, tendo em conta que a sua esposa, Dona Carolina Júlia, lhe sobreviveu mais de 30 anos, tendo falecido apenas em 1921, fez com que popularmente seja ainda hoje conhecida como a Quinta da Condessa, porque aqui Dona Carolina passava longas temporadas. A Quinta da Lavandeira, que há já alguns anos se tornou num espaço de referência na área metropolitana. É um parque da cidade de Vila Nova de Gaia, com vários circuitos, diferentes explorações em torno das temáticas recreativas e do ambiente. Um espaço que vale a pena conhecer e que guarda algumas interessantíssimas marcas de Silva Monteiro. Este gosto de Silva Monteiro pela jardinagem, pela horticultura, que o levou mesmo a participar e a ser premiado em algumas exposições no seu Palácio de Cristal, onde apresenta muitas das plantas, das flores que produzia, que tratava, levaram-no aqui, na Quinta da Lavandeira, a erguer uma estrutura verdadeiramente surpreendente. Uma estufa. Mas não é uma estufa qualquer. Estamos a falar
de uma das maiores e seguramente das mais belas estufas construídas no nosso país no século XIX. São 24 metros de frente, 12 de altura, outros tantos de profundidade, mas, acima de tudo, uma verdadeira obra de arte da engenharia e da arquitetura do ferro. Ele mandou a produzir, não muito distante do seu palacete, na famosa fundição de Massarelos. E para lá dos amplos espaços, com efeito, esta estufa apresenta-nos requintes de motivos decorativos. Um belíssimo rendilhado que, na época, despertou a admiração de todos. E até hoje, quando contemplamos, mesmo encontrando-se num estado de ruína, embora recentemente a autarquia de Vila Nova de Gaia tenha anunciado o seu restauro. E vale a pena restaurar, porque estamos a falar, seguramente, de uma das mais belas peças da arquitetura e da engenharia do ferro na nossa região. Rivalizando com outras obras marcantes, como o Mercado Ferreira Borges, a claraboia do Palácio da Bolsa, ou também da Misericórdia do Porto, ou, claro, obviamente, as pontes Luís I e Maria Pia. Regressamos à Rua da Restauração no Porto, ao Palacete Silva Monteiro, e se comovimos no Parque da Lavandeira. A estufa tinha um aspecto neogótico, que tem tudo a ver com este gosto revivalista dos finais do século XIX e este gosto romântico. Então importa também dizer que nesta sua ligação aos jardins, à produção de flores, Silva Monteiro não podia também abdicar de um jardim neste seu palacete, mas um jardim que, uma vez mais, vem sublinhar este gosto romântico, com efeito debruçado em diversos socalcos sobre o Douro, sobre essas zonas a qual o Visconde estava tão ligado, de Miragaia, Massarelos. Ele aqui vai optar por um esquema claramente romântico, com os canteiros e os caminhos definidos por ruínas tão ao gosto dessa época. Silva Monteiro, que, fruto de toda a sua dinâmica, verá o rei Dom Luís atribuir-lhe em 1871, com efeito, o título de Visconde e, 4 anos depois, em 1875, o título de Conde. Um título que irá usar durante 10 anos. Silva Monteiro vai morrer em 1885. A sua morte merecerá referências de pesar da família real e de muitas das mais importantes instituições e personalidades do país. O que nos diz bem desta personalidade que tanto marcou a história do Porto. Mas há outras nessas últimas décadas do século XIX. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.